Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, no próximo dia 8 de abril, a participar conosco do nosso retiro de Páscoa. É um sábado, das 8 às 17 horas, na cidade de Araraquara. Por apenas R$50, incluso o café da manhã, o almoço com refri, e teremos também no dia uma cantina para um chocolatinho, para um picolé. Então reserve esse dia na sua agenda, os irmãos de Araraquara, Ibaté e São Carlos, para estarmos juntos, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, tendo um momento de recreação. Então dia 8 de abril, das 8 às 17. Eu espero por você. Confirme já a sua inscrição e o pagamento pode ser feito até dia 7 de abril. Então, entre em contato comigo. Vai ser uma alegria estarmos juntos. Então, Colossenses 3, do 12 ao 17, diz a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Oremos. Bondoso Deus e Pai, que a Tua palavra encontre terreno fértil na nossa vida. Aquieta, Senhor, os nossos pensamentos, angústias e nossa ansiedade, para que possamos estar atentos ao que tem a nos falar no dia de hoje, nessa nossa busca por orientação para a vida. Revela-te a nós, dai-nos o entendimento do Teu amor, da Tua palavra e da Tua salvação, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém. Amém. Nós temos falado então sobre Colossenses, e essa faz parte também de uma das cartas de prisão de Paulo, né? Nós estudamos Efésios, terminamos na semana passada, entramos em Filipenses e Colossenses, junto então com essas duas, e Filemão, são o que a gente chama de 4 cartas da prisão. E a própria carta, né, então menciona que Paulo está preso e certamente não é em Roma, muito provavelmente, é quase consenso agora entre os estudiosos que ele esteja preso em Éfeso. Então, as comunidades de Colosso, lembra que Colosso estava pertinho ali de Laodiceia, são comunidades que não foram fundadas por Paulo, diferente de Filipe, né? E, ou seja, é muito provável que essas comunidades não tenham ainda conhecido Paulo pessoalmente. Né? Elas não, só conheciam das cartas. E supõe-se também que elas tenham sido fundadas por apóstolos de Paulo, como Epáfras, que a gente já falou. E a gente sabe que, por exemplo, Filemão, que é aquela uma carta, não dá nem para chamar de carta, né? Aquele bilhete, um bilhete, que o Filemão, ao qual ele dirige esse bilhete, era membro da comunidade de Colosso, tá? Que inclusive a igreja se reunia na sua casa, né? E na casa de uma outra mulher também chamada Ninfas e de Áquipo. Então provavelmente, ó, a gente tinha 3 pequenos grupos na cidade aqui de Colossos. Então, durante os primeiros séculos do cristianismo, é importante a gente trazer à memória o que a gente falou um pouquinho sobre a semana passada, das filosofias. Então, logo no comecinho, muitos gentios foram convertidos ao cristianismo, e esses gentios mantinham algumas crenças e práticas pagãs. E aí a gente acaba entrando aí num conflito com o judaísmo, do qual o cristianismo
né? É herdeiro. E a gente tem então um Colosso em um ambiente predominantemente pagão, onde costumes e tradições eram normais, e aí a gente tem a disseminação de várias filosofias, né? Que foi o que a gente viu a semana passada, das chamadas então vãs filosofias, e os alertas que Paulo faz sobre isso. O fato é que essa mistura então de crença pagã, de cristianismo, né, de judaísmo, porque aí vinha aqueles que eram judeus, aí queriam fazer que os gentios se circuncidassem para virar cristão, né? Esse, como diria meu pai, esse balaio de gato, né, que a gente tinha naquela época, é o que a gente tinha aqui na pequena Colossos, né? Então essa cidade que agora não era mais um grande expoente do seu tempo, a gente viu que era uma cidade que estava em decadência, né? Infelizmente aí por vários motivos, e a gente sabe que as cidades maiores e mais famosas eram as suas vizinhas, né? Laodiceia e também Éfeso, que já era um pouquinho mais distante. O fato é que Paulo estava ciente de tudo isso, e ele advertiu esses cristãos em Colossos sobre isso. O capítulo 2 basicamente é isso que ele vai fazer, o capítulo todo vai fazer esse alerta das falsas filosofias, das tradições humanas. E aí a gente sabe que multiplicava-se práticas de garantir a salvação, buscando intermediários entre Deus e a humanidade. Nada novo debaixo do céu e da terra, né? E o que levou, a gente viu lá várias pessoas à observância de festas anuais, mensais, leis alimentares, culto aos anjos, aquela coisa de buscar o sobrenatural, né? E segundo essas práticas, o fato é que Jesus não passava de uma entre várias manifestações de Deus. Basicamente é isso. Cristo era mais uma religião, mais uma filosofia no cardápio dos colossenses. E aí Paulo vem alertar e falar que não é isso. Não é só isso, ele não é mais um, ele é o Cristo, o Salvador, aquele que se esvaziou, que se fez ser humano como nós, né? Senhor sobre toda a criação, como Colossenses 1 fala. Por isso aquela ênfase, né? Um hino tão bonito, Colossenses 1, que é justamente para mostrar quem Jesus é. Ele é o Criador, o Senhor sobre todas as coisas. Então, através de Cristo, o universo agora é reconciliado com Deus. E a partir então do batismo, e é isso que a gente vai ver hoje, basicamente que ele vem nos alertar, que a pessoa cristã é chamada a despir-se então da velha natureza, da pessoa pecaminosa, cheia de vício, e revestir-se o quê? Da nova criatura, vivendo a fé através das virtudes que promovem então uma nova sociedade. Certo, então virtudes. Você já parou para pensar o que são virtudes? Como é que a gente forma virtudes? Né? Porque a gente sempre escuta uma palavra até bonita, né? Não sei, sempre saber o que é, dá uma sensação, assim, a gente tem algum histórico lá no fundo do nosso coração que traz uma coisa boa quando a gente escuta virtudes. Educação por virtudes, enfim, direção por virtudes, imagina qualquer coisa. Mas vamos lá, o que são essas virtudes? Na filosofia antiga, do qual Colossos estava cheio, a filosofia helênica, especialmente, né, então a filosofia grega, as virtudes eram consideradas qualidades ou características, como você preferir, de uma pessoa que era moralmente boa, era uma pessoa virtuosa, e até hoje é assim, né? A gente pensa então uma pessoa virtuosa. Então as virtudes, elas são consideradas importantes também para o quê? Para moldar a conduta moral, como as pessoas convivem umas com as outras na sociedade, trazendo uma estrutura e uma vida ética. Então, as virtudes também são considerados traços desenvolvíveis. Ou seja, eu posso cultivar, eu posso aprimorar, eu posso melhorar as virtudes ao longo do tempo, com prática e com reflexão. Em outras palavras, as virtudes não são algo que nós nascemos com elas, mas sim algo que a gente pode desenvolver e aprimorar ao longo da vida. E aí, nesse sentido, então, as virtudes foram discutidas pelos filósofos desde a antiguidade.
quem gosta de filosofia pode procurar, que sempre vai ter alguém discutindo virtudes, né? E continua a ser tema importante na filosofia moderna e também na ética da sociedade, né? Quem é de humanas aí sabe que ainda é importante. E você muito provavelmente já ouviu falar de lista de virtudes, o que era muito comum na literatura antiga. E Paulo, então, ele escreve aqui à luz dessa literatura antiga. Por isso que a gente tem aí, a gente poderia dizer também e falar sem sombra de dúvida que ele traz aqui para os cristãos de Colossos uma lista de virtudes. Então, quais virtudes, quais características como cristãos eles deveriam o quê? Cultivar. Quais características eles deveriam o quê? Gastar tempo, refletir, pensar, pedir para Cristo então desenvolver. Lembrando que em outras comunidades a gente escuta falar também algo parecido, mas com outro nome. Lembra lá em Gálatas? Fruto do Espírito. Aqui a gente tem uma comunidade então que está muito mais ligada ao helenismo, então por isso que ele usa outras palavras, né? A gente pensa em virtude aqui, mas se você fizer assim, comparar os textos, são bem semelhantes, né? Se a gente falar virtude, fruto do Espírito. Então a gente tem aqui ele contextualizando. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque ele vê, então, como ele conhece essas filosofias, como ele conhece o que? O pensamento do seu tempo. Ele conhece a cultura, essa questão da lista de virtudes e de vícios também, né? E aí, então, a gente vai ver que ele vai fazer, se você olhar aí um pouquinho antes aí na sua Bíblia, do versículo 5 ao 11, ele faz uma lista de vícios que devem ser abandonados. Em contrapartida agora, ele apresenta uma lista de virtudes. E como o nosso foco é nas virtudes, nós lemos apenas as virtudes, tá? Então, viver de acordo com as virtudes ajuda a gente a criar, então, um senso de propósito e de significado de vida, né? Lembre-se, primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o fim primeiro do homem? Vamos falar ser humano, vamos tornar mais glorificar a Deus. Então, se a gente pensar que a gente pode então glorificar a Deus através do desenvolvimento dessas virtudes, nós estamos fazendo grande coisa. Nós estamos ganhando propósito na vida e também glorificando e louvando a Deus através de tudo que a gente faz. Então, quando ele coloca pra gente aqui essas virtudes, a gente tem isso por trás, essa questão de louvar e bendizer ao Senhor, e tem o quê? A ideia de promover a realização e também o bem-estar pessoal. E quando a gente pensa em bem-aventurado, feliz aquele que, talvez uma palavra que seja melhor para a gente pensar, seja como bem realizada é a pessoa, né? Que é corajosa, que é justa, que é sábia, que é prudente, que é temperante. Tudo isso está incluso nessa ideia de satisfação pessoal e também satisfação e louvor a Deus. Então, cultivar virtudes também ajuda a promover relacionamentos mais saudáveis. Comigo, com Deus e com os outros. Primeiro com Deus, que em Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, me deu paz com Deus. Então eu tenho um relacionamento agora com Deus sem precisar de intermediários. Eu posso chegar direto a Deus e conhecer Deus e saborear a sua presença, saber quem Ele é, e depois com os outros, consequentemente, porque a gente tende a ganhar confiança, ganhar segurança, né? Eu não ando mais para o mundo perdido. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade. Eu fui aceito na comunidade, eu fui batizado e agora eu não ando pelo mundo perdido. Parece que não, mas isso ajuda muito no relacionamento com outras pessoas. E aí, então, quando a gente pensa nessas virtudes, elas ajudam a criar um ambiente de confiança, de respeito, de cooperação, mesmo com aqueles que não são cristãos. Né? Porque a gente está olhando e vivendo o mundo de uma maneira diferente. E aí uma pessoa virtuosa, ela tende, pelo menos essa é a tendência, meio bom se fosse regra, mas não é, né? Mas o fato é que tem a tendência a viver de maneira o quê? Mais responsável.
responsável, mais ética, né? Promovendo o que? Justiça, o bem comum para a sociedade, promovendo o bem-estar, seja relacional ou social, além de contribuir para uma sociedade mais justa, mais ética. E no final, talvez você pense, então vamos lá, que virtudes então o texto fala pra gente? Então vamos aí nos versículos que seguem o texto. O 12 diz, revesti-vos. O verbo aqui ele está no imperativo, portanto é mais do que um convite, né? É um chamamento, uma responsabilidade, um compromisso que você, uma vez batizado, uma vez que tomou para si essa identidade de filho e filha de Deus, dentre eleitos, santos, amados, ou seja, de pessoas cristãs, nós somos então agora chamados a nos revestir dessa identidade. E a ideia aqui é uma coisa meio forense, é meio realmente mais puxada para o lado do direito, que é a ideia da justificação. Que em Cristo nós somos declarados justos, nós recebemos o perdão de Deus. E nesse sentido, então, uma vez justos, nós precisamos agir como pessoas justificadas. E aí, cada uma dessas virtudes apresentadas aqui é, então, em primeiro lugar, uma relação de agir de Deus e de Jesus na minha vida. E depois, na vida do outro. Porque ele coloca aí, né, o comecinho, como é que ele fala? Revestimos como os eleitos, amados, santos, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Não foi assim que Deus agiu conosco? E agora o convite é, tal qual eu fiz, faça você também, revesti-vos. Tome para si. E essa ideia de se revestir é aquela ideia mesmo de trocar de roupa. De tirar aquela roupa que a gente vestia antes e vestir essa nova roupa em Cristo Jesus. E vale lembrar que nesse sentido aqui, então essas virtudes não são obras nossas, mas do próprio Deus. É Ele quem dá essas roupas novas. É daquela coisa que até o pessoal estranha. Nossa, fulano mudou, né? O que está acontecendo? Porque se fosse antes ia sair com tapa aqui com meio mundo. A pessoa parece estar mais calma, está diferente. O que está acontecendo? É essa ideia mesmo da mudança, de realmente deixar de ser quem nós éramos antes. Então as virtudes, elas não estão ligadas simplesmente à questão de crescimento pessoal. Mas, na verdade, é uma mudança de vida, de caráter, de perspectiva, de vivência no mundo, na família, na igreja, na sociedade. O 13 é interessante, diz, né, suportar-se e perdoar. A gente é chamado para uma atitude. E é preciso reconhecer que as pessoas têm defeitos. Eu tenho, você tem. A gente não gosta, a gente, inclusive, se pergunta, que defeito? Imagina! Você tá louco? Não, todos temos. Todos temos o quê? Limitações. E aí, suportar é a ideia de carregar outra pessoa, de ser suporte também, né? E levar essa outra pessoa adiante com amor, com ternura, e não apenas como se fosse um fardo. Então, tem hora que vai ser o suportar mesmo, tipo assim, meu, tá pesado. Mas tem hora que é dar força para essa pessoa ser melhor. Ser diferente naquilo que ela faz. E aí o perdão é a força que permite a gente seguir adiante, que entrega e não deixa a gente sobrecarregado. E aí o 14 diz acima de tudo. Acima de tudo. Então o amor é a ação máxima, é referência para nós. É incondicional. Por quê? Porque Deus é amor. E Ele convida a gente a agir com amor. E por isso a gente pode amar. E aí ele vem falar que o amor é o vínculo da perfeição. É o amor dele, não nosso. Isso é maravilhoso. E aí, por último, né, o 15 e 17, esses versículos lembram que a partir do batismo,
É muito interessante isso. Nós somos chamados a fazer parte do corpo de Cristo. A comunidade de Jesus Cristo é chamada a viver em comunhão e paz, em tempos de perseguição. Deixar que a paz de Cristo... E sabe por que ele trabalha aqui a paz de Cristo? Porque a gente tem um outro conceito nessa época muito importante, que é o que? A Pax Romana. E o que era a Pax Romana? Era um período de, abre aspas, estabilidade e prosperidade relativo ao Império Romano. E esse império, como é que era essa paz? Essa paz era uma combinação de controle político, de lei, ordem e força militar. Então a pessoa chegava lá na vila com uma legião de soldados. Então, tudo bem pra você? Tudo bem pra mim, né? E tipo, era uma paz meio fake, né? Porque se você não aceitasse os termos do império, você morria. Então, quando Paulo faz essa virada de chave aqui, é essa ideia: deixar a paz de Cristo. E qual é a paz de Cristo? Daquele que se doou e não pediu nada em troca por essa paz. Para que essa paz seja o árbitro, ou seja, que ela julgue todas as questões do seu coração. É aquela ideia que a gente vê, né, hoje em dia nos jogos, né? Vai lá, chama o VAR. Né? Então, aqui a paz de Cristo não precisa de VAR, ela é paz e acabou. Essa é a ideia de um poder estabelecido, gerador de vida e não de morte. E essa comunidade aqui é chamada para celebrar o culto, onde se alimenta da palavra de Deus, recebe, compartilha instrução, conselho, partilha ação de graças, pode louvar a Deus com liberdade, com gratidão. E é justamente o contrário do que Paulo relatou antes, lá, né? E agora a gente vai ler no 5 ao 11, ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despediste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossos experimentava tempos de confusão teológica dentro da igreja. Ainda que a fé dos colossenses seja elogiada na carta, ela está sendo ameaçada por falsos mestres que colocavam Jesus apenas como manifestação de Deus e não o Salvador, e não o Verbo encarnado. E hoje não é diferente. Constantemente nós ouvimos vozes que apontam para 1000 coisas, para 1000 caminhos, e Jesus fica guardado, esquecido, colocado ao lado de uma pilha de questões. As propagandas que a gente tem hoje fazem toda essa apoteose, né? Do ser humano como um ser individual, que não precisa de ninguém, que pode apostar no seu próprio ego em detrimento de uma vivência comunitária. E o que a gente tem aqui é que nós, como igreja, precisamos viver diferente. Porque vivemos dias em que na igreja também se experimenta essa ideia do cardápio, né? Do self-service. E aí a gente vê pessoas pulando de igreja em igreja, de galho em galho também, procurando quem massageie o ego delas, quem fale o que elas querem ouvir, como elas querem ouvir, onde a pessoa que está tocando violão não erre, onde seja tudo perfeito, o louvor, viu, Juraci? E que não tenha nada, seja tudo, né? Onde seja tudo impecável, tudo funciona.
ninguém erra. Tem gente aí procurando, pulando de igreja em igreja, procurando isso também. Não é diferente o contexto que nós temos hoje do que os colossenses tinham. E quando a gente pensa aqui na ideia da comunidade, quando nós nos reunimos e quando nós somos recebidos na comunidade, não tem como não falar do batismo. Por isso que eu comecei falando do batismo e vou terminar falando do batismo, porque é no batismo que nós somos recebidos. E é no batismo que, em última instância, teologicamente falando, a gente faz se despir do velho homem, se vestir de um novo homem, ou a velha mulher ou a nova mulher, enfim. A ideia é que o batismo é esse momento, tá? Quando a gente é batizado. Então, a igreja, ela passa por esse momento que é feito no batismo. Isso não é individualizado. A gente faz isso em comunidade. O batismo não é só o pastor quem batiza. O batismo, antes de tudo, é o quê? É a expressão externa daquilo que já aconteceu no meu interior. É a expressão da graça de Deus, onde eu testemunho para quem está aqui que eu aceitei a Cristo e que eu estou me despindo daquela velha pessoa e me vestindo dessa nova pessoa. E aí, a partir disso, o quê? Eu me comprometo com a comunidade em fazer o quê? Desenvolver essas virtudes. Isso é feito no coletivo. As virtudes cristãs, elas só podem ser cultivadas no coletivo. Exercer misericórdia, bondade, humildade, mansidão, delicadeza, longanimidade, paciência, suportar, perdoar, só é feito em conjunto. Você já parou para pensar nisso? Não dá para fazer isso de forma individual. Então a nossa fé começa no individual, mas ela termina no coletivo. Ele está sempre no coletivo. E o batismo então lança a gente para dentro desse corpo de Cristo, para essa coletividade, né? Onde as pessoas são diferentes, mas de igual importância. A comunidade então de pessoas batizadas não é uma comunidade perfeita. Nós não somos, né? Onde não tem falha, onde não tem divergência, mas é um lugar onde a capacidade de amar precisa ultrapassar as falhas de cada um de nós. Todo dia é dia de recordar, é dia de reatualizar. Eu sou uma pessoa batizada. E aí eu queria terminar com essa frase da Tish Warren, que é uma pastora anglicana, e ela fala o seguinte: como cristão, acordamos a cada manhã como batizados. Somos unidos a Cristo e a aprovação do Pai é declarada sobre nós. Somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade que nos foi dada pela graça. Uma identidade que é mais profunda e mais real que qualquer outra identidade que vestiremos nesse dia. Qual é a sua identidade? Com o que você tem se revestido todas as manhãs? Que a gente possa olhar para a palavra do Senhor e lembrar que todos os dias, eu e você somos pessoas batizadas, chamadas para renovar o nosso batismo, afogando a nossa velha natureza e ressurgindo como nova criatura. Não foi só no dia do meu batismo, mas é todo dia. É uma luta diária e a gente acha que esse revestir-se é uma vez só, mas é todo dia eu lembrando para mim mesmo quem eu sou em Cristo, porque essa natureza pecaminosa vai todo dia bater na minha porta. Mas também a natureza que diz para mim: você é batizado, você é filho de Deus, também bate na minha porta. O Evangelho que nos salvou, que nos libertou, o sangue de Cristo Jesus na cruz, nos lembra disso todo dia. Então, que a gente não se esqueça. Revestir-se é uma transformação radical. E nesse revestir-se todos os dias, é uma rememoração diária do meu batismo. Eu trazer à memória o que Cristo fez por mim. E eu me revesti então dessas virtudes cristãs e buscar realmente ficar ali firme
e buscar em Cristo força para seguir em frente, cultivando misericórdia, justiça, bondade, delicadeza, respeito, paciência, humildade, perdão, paz, celebração, é acima de tudo trazer à memória que nós vivemos por graça e por amor, porque a gente não merece, a gente não dá conta, mas Cristo já fez o que tinha que fazer. É a ação de Deus para comigo, para com você, que a gente possa estar reunido em comunidade, que a gente possa trazer à memória que nós somos pessoas batizadas e que Cristo nos ama. E a paz é o árbitro do nosso coração. Se a gente está em dúvida, se a gente não está em paz, tem alguma coisa errada. Porque a gente busca essa paz em Cristo. E Ele vai nos fortalecendo. E Ele vai nos justificando. Porque, antes de tudo, e a gente não pode esquecer, que a cruz de Cristo fez tudo nesse sentido. Por Ele, para honra e glória dele. Amém?